pessoas me perguntam o que é Pathway. Pathway é um programa especializado para os alunos interessados em fazer um curso pós-ensino médio. Então, dentro do Pathway, o aluno vai trabalhar skills que a gente chama específicas, são áreas específicas. Ele trabalha muito a conversação, ele trabalha também a estrutura acadêmica de escrita, ele também trabalha a parte de leitura, para ele poder ter mais sucesso quando ele for fazer um college ou universidade no Canadá. Porque isso é uma das grandes diferenças entre fazer um curso general, de inglês geral, né, e fazer o PEF. Porque no inglês geral você, por exemplo, a LSE, a gente tem vários tipos de aulas de inglês. O aluno aqui, ele compra a carga horária, não exatamente um curso específico, e dentro dessa carga horária ele pode escolher o que ele quiser. Por exemplo, a gente tem aula de Medical English, a gente tem aula de cinema, a gente tem aula de teatro, tem aula de preparatório de IELTS, de TOEFL, de conversação, de escrita, a gente tem muito tipo de aula diferente. Mas quando o aluno ele escolhe o Pathway, ele está se preparando exatamente para ter sucesso quando ele ingressar no pós-ensino médio. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito é por que fazer um Pathway ao invés de fazer um preparatório do IELTS. Então, para você ser aceito dentro de uma universidade ou college, num país de língua inglesa como o Canadá, você precisa provar que você fala inglês. Uma maneira de você provar que você fala inglês é fazendo um teste de proficiência e se você tirar a nota exigida pela instituição, você pode se matricular e ingressar, não tem problema nenhum. Só que existe a grande diferença entre você fazer isso e você fazer um preparatório de inglês para você ingressar, é porque quando você faz um preparatório de teste, você trabalha as quatro qualidades básicas, né? É escrita, é conversação, o listening e a leitura. Então, o preparatório de Pathway, além de preparar para isso tudo, ele trabalha também o pensamento crítico, ele também trabalha a parte de conversação acadêmica. Muitas pessoas pensam assim, eu falo inglês, só que você não tem aquela conversação acadêmica para conversar com um professor, você não tem aquela escrita acadêmica que é estruturada. Então isso é uma coisa muito importante e eu mesmo já vivi isso quando eu fui fazer uma pós-graduação e eu não estava preparada, porque eu tinha feito a prova do IELTS, passei e me ingressei. Então eu me sinto até muito à vontade de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu passei na própria pele. Uma pergunta muito comum, as pessoas têm muito interesse em fazer college ou faculdade no Canadá e eles querem fazer o Pathway, legal, e sempre me perguntam, Márcia, mas como é que eu sei o meu nível de inglês? Quanto tempo eu preciso de inglês para poder me preparar bem legal para fazer um programa de interesse? Então, o que a gente oferece é uma prova online, né? Uma prova escrita de múltipla escolha, tem uma parte que tem a parte de múltipla escolha, tem a parte escrita, e nisso o aluno a gente vai poder determinar qual o nível de inglês. Tem também uma prova oral, tá? E a partir daí a gente vai ver quanto tempo de inglês o aluno precisa. Muitas instituições exigem o nosso nível mais avançado, que é o avançado 2. Então, dependendo do nível que você atingir da sua prova, a gente vai ter que determinar o nível mínimo necessário que você precisa para poder estudar. E isso, a 13RA pode lhe ajudar a oferecer essa prova escrita, a prova oral, para determinar quanto tempo mínimo de inglês necessário você precisa. A estrutura das aulas de Pathway é determinada principalmente nos últimos 2 meses que o aluno estiver fazendo o programa. Nos últimos 2 meses ele tem aula específica, que é preparatório da escrita, preparatório também acadêmico no sentido de conversação. Então tem aulas específicas que ele tem que fazer nos últimos 2 meses. Até chegar nesse momento, o aluno pode fazer outras matérias, mas nós sempre recomendamos ele tentar focar o máximo possível na parte acadêmica, porque como a LSE tem muitas aulas legais, o aluno às vezes pode ficar, não, vou fazer uma aula de cinema, pode até fazer, só que é muito importante que o aluno ele foque na parte acadêmica, porque isso vai determinar o sucesso dele quando ele entrar no programa dele de interesse, no college ou universidade. Os alunos, nós temos um feedback muito bom das instituições que somos parceiros, eles sempre falam que os nossos alunos, eles têm muito sucesso. Eles até recomendam estudantes quando tentam procurar eles diretamente para estudar na LSC,
Porque justamente a escola já tem até uma fama de preparar alunos de uma certa forma e eles terem sucesso na vida acadêmica. Então isso é uma coisa que é determinado pelo que eles estudam. Justamente porque não só a parte do inglês em si, mas você aprende a saber estudar. Porque quando você chegar num college ou universidade, o que mais você vai fazer é pesquisa. Então você tem que saber fazer pesquisa, você tem que saber fazer uma dissertação. Então o aluno ele fica bem preparado e a gente tem muito orgulho de dizer que os alunos eles têm muito sucesso, as instituições sempre falam pra gente que o ranking é super alto da LSE, então é uma coisa de ter orgulho realmente. Durante o período de estudo, nós oferecemos para os nossos alunos um suporte de time de Pathway dentro das escolas. Então, dentro desse suporte, a gente também tem pessoas que falam português, né? É claro que uma das regras principais da escola é falar inglês, mas a gente tem pessoas que falam português justamente porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, se sentem mais à vontade de falar com uma pessoa em português, tá? Então, esse é um suporte que a gente oferece extra. Além disso, a gente oferece visita às instituições de ensino, nós fazemos tour com os alunos, levamos às universidades ou aos colleges. Nós também trazemos essas instituições para dentro da escola para fazer workshop, para fazer visita. Então, os alunos se sentem muito mais à vontade de ter contato com as instituições. E também fazemos o Pathway Fair. Então, a gente traz todas as instituições para a escola e fazemos uma feira. Muitas vezes o aluno não sabe qual a instituição que ele quer ou programa. Então, a gente traz todas as instituições para a escola, fazemos uma feira bem grande na escola e ele tem a oportunidade de conversar com as instituições e determinar se realmente qual instituição ele se sente mais à vontade, qual programa ele tem mais afinidade, e fazer perguntas, e isso sem nem ter comprado o programa. Então isso é uma outra coisa que a gente oferece de suporte para o aluno, para ele poder ter o máximo contato possível com as instituições de ensino locais. Provide a lot of support to our students. In Toronto, we have 3 individuals that help students with their applications, find information about partners, as well as answer any questions to students and agents. As well, the Vancouver team does the same. I'm also based in Vancouver, and all of this extra support that we provide the students helps our students reach their goal and to be successful in passing the university pathway courses and reaching their time at the pathway partners. We've received a lot of feedback from our partners that have said that our students have been quite successful since they have been prepared with the academic writing classes that we have, as well as the academic speaking and listening. So they're able to survive and do well once they reach the university or the college. A lot of students ask me what's the difference between doing an IELTS or TOEFL test versus doing the Pathway program. And what I explain to them is in the Pathway program, they learn and increase their skills that are needed exactly just like the courses for IELTS and TOEFL. However, they also gain skills that they can use once they get to a college. We focus on special classes that help them how to do research, how to do research essays, avoiding plagiarism, so doing citations, references, as well as focusing on how to do academic discussions, whether it's in a group or doing presentations that's more on an academic setting. To be successful in university and in life, it takes more than a certain English level. It takes more than having skill in a certain area. It takes a mindset of growth. It takes a mindset that says whatever challenge happens, I'm willing to come against it and I'm willing to grow through it. And so what we do as far as learning is we put people in a variety of situations with diversity, with different kinds of people, and we help their mind and their hearts grow so that they can handle whatever university has to offer. That's the learning format that we have here in Multiple Arenas.
The way that the class works is very simple. We have a lot of different kinds of things happening, specifically when it comes to presentations. Every day we start off class and they have to go around the room and talk about what they read, what they watched. So there's speaking components. They work together in groups. And we try to put them in groups with a variety of different countries. I think today in this class we have 6 or 7 different countries represented in this particular class. And they get to learn from each other. So they don't just learn from the teacher, they learn from each other, and they build relationships that allows them to be able to, like we said before, not just to survive, but thrive. I love my Brazilian students. They are amazing. I have 6 shirts, and I won't tell you which ones, so we don't get into anything, but I have 6 soccer shirts. They bring energy and life and joy. They teach all of us how to appreciate the love of what it means to be alive. Definitely love our Brazilian students. Of the Pathway program, I asked the students, I'm like, what would you say the purpose is? Like, answer honestly. They said, we get to skip the level, we get to skip the teacher, the test. We don't have to take exams, and we just get to get in. That's why. And I thought that was funny and yet interesting at the same time. Pronunciation is a big thing that I feel a lot of people have to, my Brazilian students in particular, need to work on, because there's unique ways of pronouncing things that, yeah, sheet. I went to the beach. And making sure that they're pronouncing those kinds of things. Sometimes it's funny and it's exciting, but it's also a challenge at the same time. I find that they're better, definitely, even though the challenges of speaking, it's also a strength of theirs. I find that their ability to speak up, to raise their hands, to be fully engaged, to say what's going on. And these are the skills, especially as the world of work continues to move, to be flexible. And Brazilian students thrive in that environment. The ability to change fast and to get along with different kinds of people, that's what our world is going to need moving forward. And that's where they're strongest.